Bom, continuando aqui, então, falando um pouquinho mais sobre o sangue, né? Dizendo aqui, então, como que é a composição desse sangue. Como eu tinha falado para vocês, tem o plasma, que é a parte líquida, né? E tem os elementos figurados, que são as células, né? A parte mais sólida, tá? Esse desenho mostra uma amostra de sangue, em que essa amostra foi centrifugada, então foi colocada numa centrífuga, para poder separar essa parte líquida e a parte sólida do sangue, tá? Então tá separado aí o plasma, que fica em cima, que é mais leve, né? E no meio, assim, ficam os leucócitos, que são os glóbulos brancos que eu tinha falado, e aí ele mostra todos os tipos de leucócitos que a gente tem, que são os neutrófilos, que ficam aí cerca de 55 a 65% dos leucócitos são neutrófilos, os eosinófilos, que são de 2 a 4%, os basófilos, né, que são de 1 a 2%, os linfócitos de 25 a 35% e os monócitos de 3% a 5% da composição dos leucócitos, tá? E por último, né, mais pesadinhos ali, ficam as hemácias, né, nessa centrifugação, tá certo? Então, só para mostrar aí essa diferença na composição do sangue, como que a gente faz a separação para poder analisar diferentes componentes do sangue, tá? É por esse método de centrifugação. Bom, aí falando mais especificamente sobre os mecanismos de defesa do nosso organismo, né? Um tipo de mecanismo de defesa bem conhecido, que todo mundo já sofreu, né? É o mecanismo de inflamação, tá? Vocês já devem ter sofrido, por exemplo, ficar com a garganta inflamada, né? Ou ter algum ferimento e ficar inflamado, enfim. O que é a inflamação, né? Se você sofre uma infecção por algum patógeno, por exemplo, um vírus ou uma bactéria, o que vai acontecer no tecido infectado, né? Algumas células vão liberar substâncias que vão provocar a dilatação das arteríolas, né? Arteríolas são basicamente artérias menorzinhas, tá? E aí essas arteríolas vão dilatar, e o que vai acontecer depois? Vai ter saída de líquidos desses vasos, né? Então ela dilatou ali e começa a sair líquido daquele vaso, e esse líquido que saiu então causa vermelhidão, inchaço, aumento de temperatura e da dor, né? Que a gente fala que são 3 fatores que estão sempre presentes na inflamação, que é calor, rubor e dor, né? Então, calor, aumento de temperatura, rubor, que é ficar vermelho, e a dor, né? Que tudo que inflama dói. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma crise de amidalite porque teve uma infecção por bactéria, vai doer bastante as amígdalas, tá? Porque acontece essa inflamação ali para proteger o corpo, né? Bom, aí depois que teve, então, toda essa resposta mais inicial aí, né, da inflamação em si, de ficar vermelho, inchar e tudo mais, o que acontece? Acontece uma migração dos leucócitos, né, das células de defesa que eu tinha falado, principalmente dos neutrófilos, que são a linha principal ali de defesa, quem vai primeiro, tá? Para esses tecidos que estão infectados, inflamados, né? Então, esses neutrófilos, principalmente, aí vão, através da parede dos capilares, eles vão chegar no tecido que ele tem que defender, e esse processo de transporte, de movimentação dos neutrófilos por meio dos capilares é chamado de diapedese, tá? Então, esses neutrófilos saem da circulação, passam pelos capilares e se direcionam ao tecido. Esse processo todo é chamado de diapedese. Aí o que vai acontecer? Essas células fagocitárias, né, principalmente os neutrófilos e também, em alguns casos, os macrófagos, né, vão combater o patógeno, né, vão combater, por exemplo, uma bactéria. Vai tentar fagocitar, que é englobar aquela célula e trazer para dentro do neutrófilo e do macrófago e tentar destruir aquela célula. Geralmente, esse combate, né, entre os neutrófilos e macrófagos com as bactérias, vai resultar na morte de todo mundo. Tipo, vai morrer tanto suas células de defesa quanto as bactérias. Aí o que vai acontecer? Esse material que sobrou desse combate é chamado de pus, né? Então, quando a gente tem uma infecção e aí uma inflamação e forma o pus,
é isso, é basicamente as suas células fagocitárias tentando combater aquele patógeno. Aí todo mundo morre nesse combate e sobra o resto daquelas células ali, e esse resto é chamado de pus, tá? Bom, se a inflamação em si, sozinha, não for capaz de conter a infecção, aí vai entrar em ação a resposta imune em si, tá? Que ela é mais específica e sofisticada, né? Então, assim, entrou um patógeno no organismo. Você tem um processo inflamatório para tentar conter aquele patógeno. Se não conseguiu conter aquele patógeno, entra uma resposta imune mais sofisticada, mais elaborada, tá? E aí vamos ver como que é composta essa resposta imune, né? Então, a resposta imune, ela tem dois componentes. Ela tem a imunidade humoral, que é composta basicamente dos anticorpos, tá? Que eu vou falar com mais detalhe ali mais pra frente. E tem a imunidade celular, que, obviamente, é composta de células, tá? Por exemplo, a gente tem os linfócitos, né? Tanto T quanto B. E as células apresentadoras de antígenos, como, por exemplo, os macrófagos. O que fazem as células apresentadoras de antígenos? Apresentam os antígenos. Tá. O que são os antígenos? Antígenos são partes, por exemplo, da bactéria ou do vírus, partes do corpo estranho que infectou seu organismo. Tá? Isso é um antígeno. É algo que o seu organismo reconhece como um corpo estranho, né? O que vai acontecer? Quando esse corpo estranho entra no seu organismo, os macrófagos vão entrar em contato com esse corpo estranho, vão pegar um pedacinho dele e vão apresentar para o resto, vão literalmente mostrar para o resto do sistema imune, para aí o sistema imune elaborar uma resposta e poder combater aqueles antígenos, tá? Então, por isso que elas são chamadas de células apresentadoras de antígeno, tá bom? Bom, então o que vai acontecer nesse caso? Essas células apresentadoras de antígenos, aí principalmente os macrófagos, né? Eles vão pegar o antígeno, como eu falei, mostrar lá para os linfócitos T. Eles vão estimular os linfócitos T a produzir e liberar algumas substâncias, que são chamadas de interleucinas e interferons, tá? Então, o linfócito T produz essas substâncias, as interleucinas e os interferons, e aí essas substâncias vão estimular outras células de defesa, que no caso aí vão ser os linfócitos B, né? Então, quando os linfócitos B são estimulados por essas substâncias que eu falei, eles vão se converter em plasmócitos e vão começar a fazer a produção dos anticorpos, para aí sim ter a resposta humoral. Então, toda essa resposta que eu falei até agora, dos macrófagos, dos linfócitos T, etc., é a imunidade celular, é a resposta celular, tá? Aí, a partir do momento em que os linfócitos são estimulados, se transformam em plasmócitos e começam a produção dos anticorpos, a gente tem a imunidade humoral, a gente tem a resposta humoral do organismo, tá? E aí os anticorpos começam a ser produzidos, né? E por que os anticorpos são importantes? Porque eles são muito específicos para cada antígeno. Então, o que acontece? Se entra uma bactéria no corpo, ela não consegue ser contida pela inflamação. Aí ela vai despertar essas células que eu falei, apresentadoras de antígeno e tudo mais. Aí, aquela bactéria continua infectando o organismo e trazendo problemas para ele, né? E aí, o que vai acontecer? Os linfócitos B vão produzir, então, anticorpos que vão ser bem específicos e atacar especificamente aquelas bactérias, né? Então, o que acontece? Os anticorpos, aqui ele está dando o exemplo, né? Que os anticorpos são bem específicos e servem somente para cada tipo de antígeno. Então, por exemplo, se o corpo produziu anticorpos contra o vírus da rubéola, a pessoa foi infectada pelo vírus da rubéola e começou a produzir anticorpos contra aquele vírus, esse anticorpo só serve para esse vírus. Então, ele não vai servir para o sarampo, por exemplo, tá? Aí, o que acontece? Algumas infecções, como, por exemplo, da rubéola, que eu já tinha citado, elas causam uma resposta imune, né? Elas deixam uma imunidade no nosso corpo. Como assim? Então, vamos ver aqui nessa figura, né? Nesse gráfico. O que acontece? O eixo Y, que é o vertical, está mostrando a concentração de anticorpos, tá? Não está colocando nenhuma unidade aí, então concentração de anticorpos. E o eixo X, que é o eixo horizontal, está mostrando ao longo do tempo, tá? Aí o que acontece? A primeira setinha vermelha, ele está falando lá, é a primeira exposição ao vírus da rubéola.
Quando a pessoa tem a primeira exposição ao vírus, ela começa a ter uma resposta do sistema imune, toda aquela produção dos anticorpos que eu falei, que é essa resposta primária que está em azul, tá? Aí o que vai acontecer? Essa resposta demora algumas semanas para acontecer, ela é um pouquinho lenta. E aí a pessoa começa a manifestar os sintomas da doença e tudo mais. E aí, depois de um tempo, ela consegue parar aquele patógeno, tá? Consegue ser curada da doença. Isso é a resposta primária, que demora um tempo e tudo mais. Se a pessoa que já teve a rubéola entrar em contato de novo com o vírus da rubéola, ela geralmente não vai manifestar a doença de novo. Por quê? Porque o organismo dela já teve essa resposta primária, e aí ele cria algumas células que são chamadas de células de memória, e aí a resposta secundária, que é a resposta do organismo a essa segunda infecção, é muito mais rápida do que a primária. Então, a resposta é bem mais rápida, já para o vírus ali, e a pessoa nem chega a manifestar os sintomas da doença de novo. Então, ela não chega a manifestar a doença novamente, tá certo? Bom, aí uma observação é que os anticorpos são ativos contra patógenos extracelulares, ou seja, eles só vão conseguir atingir esses antígenos, esses patógenos que estão fora das células, né? Então, por exemplo, a maioria das bactérias, elas ficam fora das células, elas não chegam a entrar. Então, os anticorpos conseguem combater elas com mais facilidade. No caso dos vírus, que lembra que eu falei na aula lá de vírus, que eles são parasitas intracelulares obrigatórios, eles têm que ficar dentro das células, o ataque a essas células infectadas não é feito por anticorpos. Os anticorpos não vão atacar a nossa própria célula que está infectada, tá? O que vai acontecer? Vão ser outras células que vão atacar essas células infectadas, né? E tentar destruir aquelas células juntamente com o vírus que está ali dentro, tá certo? Mas não são os anticorpos. Aí agora a gente tem alguns conceitos sobre imunidade passiva e imunidade ativa, né? Então, começando com o conceito de imunidade passiva. O que seria isso, né? Imunidade passiva, por que passiva? Porque é um tipo de imunidade em que a gente não produz as células de defesa, tá? A gente não produz os anticorpos, né? Então, é passiva, a gente recebe. Então, o que é imunidade passiva? É o recebimento de anticorpos que já estão prontos para proteger a gente contra alguma infecção, tá? Então, o que acontece nesse caso da imunidade passiva? A ação é bem rápida, né? Porém, essa ação desaparece em algumas semanas ou meses, porque, como eu disse, a gente não está produzindo esses anticorpos, a gente só está recebendo eles prontos, eles atuam no que tem que atuar e depois desaparecem, tá? Mas a ação é rápida, né? Aí a gente tem dois tipos de imunidade passiva, a natural e a artificial. A imunidade passiva natural está presente nos fetos, né? Na interação da mãe com o feto, tá? Então, na imunidade passiva natural, os anticorpos são transferidos, tem dois tipos de transferência. Os anticorpos são transferidos para o feto através da placenta. Então, a mãe transfere os anticorpos dela para o feto, ali dentro da placenta. E também por meio do leite materno, tá? Então, por que é importante a criança tomar leite materno? Porque esse leite contém anticorpos que revestem o tubo digestório da criança e dificultam a proliferação de bactérias patogênicas ali naquele tubo digestório, tá? Um conceito importante, um termo importante aí é o termo chamado de colostro, tá? Que é basicamente um leite bem ralinho, bem fininho, que é produzido nos primeiros dias depois do parto, né? Que é uma secreção bem rica em anticorpos, tá? Então, a criança tem que tomar esse colostro e tem que continuar tomando leite materno durante um tempo. Aí, então, o que acontece? A criança, ela recebe essa imunidade, tanto pela placenta quanto pelo leite materno, e aí ela consegue ficar imunizada de algumas doenças durante um certo período de tempo. Mas aí, depois do nascimento, a concentração desses anticorpos recebidos pela mãe vai diminuir e a criança vai ficar mais suscetível às doenças, tá? E aí ela precisa começar a desenvolver o próprio sistema imune dela, tá certo? Aí, no próximo bloco, eu continuo e eu vou falar sobre a imunidade passiva.